que a gente tem um relacionamento afetivo bom, a gente precisa de certas habilidades. E a principal habilidade, né, é a habilidade de permitir que o outro seja o outro. E relacionamento não é um papel, né? Não é um título. Que às vezes a gente fica tentando encontrar razão para a emoção, e a emoção ela não precisa da razão. Cada casamento é uma planta diferente. Porque o sucesso de uma relação não está na pessoa ideal. O sucesso de uma relação está nas suas habilidades de construir relacionamento. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos começando o nosso podcast Odisseia, um podcast dedicado ao seu desenvolvimento humano, pessoal. Eu sou Saulo César, comigo está meu querido amigo, irmão, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Oi, Saulo. Mais um podcast Odisseia, dando sequência àquela temática nossa, né, Saulo? Exatamente. Vamos falar sobre os ambientes que favorecem e aqueles que geram desafios para o nosso bem-estar psíquico. E hoje falando sobre um ambiente muito importante que são os nossos relacionamentos, relacionamentos afetivos. Esses relacionamentos que podem ser uma fonte de felicidade ou às vezes de sofrimento, dependendo da forma como a gente cultiva e cuida desses relacionamentos. E, Haroldo, eu queria aproveitar trazendo uma visão da neurociência. Você está nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado em neurociência. O ser humano é um ser social. Parece que nós precisamos de relacionamentos. E relacionamentos mais íntimos, como é que fica isso do ponto de vista da nossa evolução? Como é que isso está relacionado ao nosso equilíbrio mental, à nossa saúde mental? O que você pode trazer para a gente sobre relacionamentos, esses relacionamentos mais íntimos? Saulo, você disse bem, o ser humano, como várias outras espécies, é uma espécie gregária. A nossa sobrevivência dependeu dessa união, dependeu dessa capacidade de formar vínculos, por várias questões. Eu poderia destacar aqui algumas delas, né? Nós precisamos de um conjunto de habilidades para sobrevivermos como indivíduo e como espécie. E nenhum de nós tem todas essas habilidades reunidas. Nenhum de nós concentra todas essas habilidades. A relação, essa capacidade de nos integrarmos, de nos unirmos a uma outra pessoa, a um grupo, é o que nos possibilita somar essas habilidades necessárias e potencializar a nossa sobrevivência e a perpetuação da espécie. No entanto, Saulo, à medida que as espécies foram evoluindo, a gente chega na espécie humana, a gente vai percebendo umas coisas interessantes, né? A espécie humana é aquela em que o bebê é o mais frágil de todos. E o bebê demanda o maior número de anos de assistência direta para ele sobreviver. O que não acontece com algumas outras espécies. O bebê acaba de nascer e ele já é autônomo. Mas por que isso? Porque o ser humano ele tem tanto a aprender, ele precisa desenvolver tantas habilidades, tão logo ele nasce, que esse contato com a mãe, com o pai, ou quem faz essas funções, ele forma, ele é formador, ele é definidor do caráter, das habilidades, das potencialidades. Então, como a tarefa do bebê humano é muito maior do que a tarefa de outros bebês de outras espécies, ele precisa desse relacionamento. E a gente pode transpor isso só para um relacionamento afetivo, a mesma coisa. A gente precisa de um outro para que essa soma nos permita ir mais longe, caminhar por mais tempo e fazer coisas que talvez sozinho a gente não conseguiria. E Haroldo, é interessante, né? Porque existe um instinto natural que leva a gente para essas uniões afetivas, que leva a gente para esse projeto em comum, num casamento. Agora, o que a gente percebe na atualidade é que esses relacionamentos têm se tornado cada vez mais fluidos, mais superficiais. Parece que as pessoas se envolvem em um relacionamento hoje, amanhã elas já estão se desfazendo desse relacionamento. Eu me lembro quando
a gente tinha assim, o primeiro relacionamento, pelo menos eu sou da época do namoro, né? Você começava um relacionamento com o namoro. Hoje tem algumas fases antes, né? Tem o date, ficar, tem algumas coisas. Criando esses relacionamentos que eles são parte de um relacionamento afetivo, mas às vezes eles são facilmente rompidos. Isso tem algum impacto na nossa saúde mental, no nosso psiquismo? Porque eu vejo hoje, às vezes, uma juventude um pouco fragilizada diante de relacionamentos afetivos, com dificuldade de levar esses relacionamentos para frente, às vezes de construir esses relacionamentos. O que a gente poderia analisar em relação a esse contexto social de hoje? Pessoal, tem uma coisa importante que, nesse mundo chamado pós-moderno, contemporâneo, o individualismo cresceu muito. Com o individualismo, culto ao ego e a volta de um narcisismo infantil. O que a gente percebe? A coisa mais escassa hoje no mundo é gente adulta. Porque o mundo está infantilizado. O adulto é o bem mais escasso hoje no planeta. Você tem um ser humano adulto. Está tudo muito infantilizado e muito narcisismo. Qual que é a dificuldade do narcisismo e do culto ao ego com o relacionamento? Num relacionamento eu preciso de um outro. Se eu tenho alguém que é igual a mim, eu não estou relacionando. Isso não é relacionamento. Para haver relacionamento, precisa de um outro. Esse outro, ele sente diferente, ele pensa diferente, ele age diferente, ele tem características diferentes, mas ele é capaz de formar comigo uma sinergia. É muito interessante isso, né? Então, para que eu tenha um relacionamento saudável, gratificante e complexo, eu preciso de outros elementos químicos. É mais ou menos o raciocínio lá das moléculas. Né? Um hidrogênio com hidrogênio, então a molécula de hidrogênio é um gás hidrogênio, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Né? Agora, quando hidrogênio se une com oxigênio, aí eu tenho algo novo. Tem uma molécula chamada água. Né? Acho que o relacionamento afetivo tem isso. Para que a gente tenha um relacionamento afetivo bom, a gente precisa de certas habilidades. Né? E a principal habilidade, né, para responder o que você disse aí, é a habilidade de permitir que o outro seja o outro. E não ficar idealizando e querendo que o outro seja uma cópia de mim mesmo. Eu acho que esse é o maior veneno de um relacionamento. É um tentando que o outro seja igual a ele. Isso é muito, muito frustrante e muito tolhedor. Né? As pessoas, elas buscam, quando começam um relacionamento afetivo, elas buscam ou esse espelho que você comentou, ou às vezes uma figura materna, uma figura paterna, o que impede o outro de se expressar como ele é e impede o relacionamento de evoluir para um relacionamento de duas pessoas adultas, que é diferente do relacionamento de uma criança com o pai, de uma criança com a mãe. Eu vejo, na atualidade, muitas vezes, os próprios homens procurando na esposa aquela figura exclusivamente nutridora, que cuida, e esquecendo que a esposa é mais do que isso. E às vezes a própria esposa buscando simplesmente uma cópia do que foi o pai, daquela figura que cuida. Não que isso não faça parte, acho que em algum nível está presente, mas a gente não pode restringir a isso. A relação conjugal, ela tem outros elementos que transcendem, que vão além do que são essas relações que a gente começa a construir inicialmente. Você trouxe uma coisa muito interessante, Sal, porque como os relacionamentos hoje estão tão superficiais e estão tão egocêntricos, acaba que as pessoas têm um relacionamento só. Então, ela relaciona com a mãe, com o pai, com a esposa, com o marido, com os filhos, como se fosse uma coisa só. E não é. Não é. A minha relação com o meu pai é completamente diferente da minha relação com a minha mãe. A minha relação com a minha esposa tem que ser diferente de todas as outras relações. A minha relação com um filho, com uma filha, é completamente única. Por quê? Porque eu tenho duas pessoas. Eu tenho uma combinação que é única. Quer dizer, né? A partir de nós temos uma amizade, uma sociedade, e nós estamos num relacionamento de amigos e de sócios, você é um, eu sou outro. Não tem outra relação igual a essa.
Porque se eu tiro você e tenho um relacionamento com outro indivíduo, mudou a relação. E eu acho que essa é a grande dificuldade. A grande dificuldade é a gente entender que cada tipo de relação demanda de nós habilidades emocionais diferentes, completamente diferentes. Então, um relacionamento afetivo vai exigir de você qualidades e habilidades que uma amizade não vai. E entrando nessa questão das habilidades que você trouxe, que é fundamental, a gente vê um certo analfabetismo emocional e um analfabetismo relacional. As pessoas não sabem como construir relacionamento. E relacionamento não é um papel, né? Não é um título. Casamento não é uma escritura de algo que você foi lá, assinou, bom, agora eu tenho um casamento. Não. Aquilo precisa ser cultivado diariamente, cuidado diariamente. E como você comentou, né? Cada casamento é uma planta diferente. Então, tem casamento que precisa de muita água, tem que precisa de pouca água. É um resultado de duas pessoas que são diferentes e a gente precisa aprender a ler essa diferença. E para a gente ler essa diferença, para a gente conseguir olhar o outro na característica dele e construir um relacionamento que seja nutritivo, feliz, o que você definiria como sendo a principal habilidade que a gente precisaria desenvolver? Eu acho que a primeira, pessoal, é ter bastante alfabetização emocional. Por quê? 90% de um relacionamento passa pelas emoções, pelos sentimentos que são trocados na relação. Então, é sempre como você está se sentindo e como o outro está se sentindo. Não importa o assunto. Então, o casal chega e decide que vai comprar uma casa. E aí eles ficam presos a aspectos objetivos. Tá certo, ok. Onde vai ser a casa? Quanto custa? Qual que é o nosso orçamento? Tudo isso tem que ser pensado. Mas eles são negligentes numa área muito importante, Sal, que é, hey, como você se sente a respeito de mudar? Né? Como você está se sentindo a respeito da gente ir para uma casa diferente dessa que a gente mora? Né? Isso é fundamental no relacionamento. Então, ficar atento que no relacionamento há um fluxo, uma via de mão dupla de emoções, sentimentos, expectativas. E é aí que as coisas se complicam, só. Porque você cria expectativas, você faz planos, você tem uma postura afetiva e aí você não tem a contrapartida do outro, o outro não percebe o que você está sentindo, começa a gerar frustração, começa a gerar os problemas do relacionamento. As grandes dificuldades do relacionamento. Então, elas estão nessa coisa oculta que ninguém olha, que é como eu estou me sentindo, como o outro está se sentindo. Porque no fim das contas, é isso que mantém um relacionamento. Né? Não é nem tanto assim, o fulano é isso, ele tem essas qualidades. É aquela bobagem de amor à primeira vista, né? A gente acha que vai encontrar uma pessoa perfeita. Nada disso. Né? Tem que construir a relação. E essa questão do analfabetismo emocional, dessa dificuldade que você colocou, é tão interessante que a gente às vezes vê um fenômeno que eu acho curioso. Né? As pessoas não conversam, elas fazem um monólogo a dois. Cada um está dizendo o que pensa, o que sente, mas na hora que o outro começa a falar, parece que desliga os tímpanos e fica pensando no que vai responder quando o outro cala a boca. Né? A gente não escuta realmente o outro, a gente não tem essa abertura para o outro, para o que é diferente. É que isso tem a ver com esse individualismo, que a gente percebe o outro diferente como sendo uma ameaça, como sendo um problema. Aí parece que a gente fica com o sistema de alarme sempre ligado, né? Se o outro apresenta uma coisa diferente, se o outro apresenta uma coisa nova, se o outro não concorda com a gente já interpreta isso como sendo um problema. E aqui eu vou abrir um pouquinho, né? Eu acho que principalmente as mulheres às vezes têm uma sensibilidade muito grande a isso, porque às vezes pelo comportamento, né, do parceiro, do companheiro, do esposo, às vezes ela faz um julgamento, ela faz uma ilação, ela imagina alguma coisa, mas ela não checa, ela trabalha com aquilo que ela percebeu, mas não expõe aquilo para o outro. E como a natureza do homem, às vezes é a natureza mais
mais objetiva, mais seca, grande maioria das vezes, né? Às vezes uma resposta que é uma resposta que entre dois amigos poderia ser uma resposta normal, dada de um contexto de um relacionamento, pode ser entendido como não está dando atenção para mim, está me desprezando, deve estar com algum problema, e aí começa a se criar um monte de coisas que dificultam essa comunicação. Acontece isso? E, Saulo, eu acho que esse é o ponto. A gente fala muito aqui, né? Até aproveitar que nós estamos exatamente com o método do equilíbrio das emoções, o curso, o Odisseia tem esse curso, né? Então quem está nos acompanhando aqui, procure depois se informar sobre isso, né? Uma das coisas que a gente fala muito é a alfabetização emocional é reconhecer que as emoções não funcionam numa lógica racional. E esse é um problema, porque quando eu escuto alguém falando o que ele está sentindo e eu quero entender uma lógica, eu vou me perder. Porque eu pergunto assim, Saulo, como que você está se sentindo a respeito disso? Olha, eu não estou me sentindo bem. Acabou. Essa é a lógica. Não tem. Ah, mas por que você não está se sentindo bem? Ah, mas você está numa sala. O que que. Ah, eu não estou entendendo você. Então a gente entra num processo de julgar, de tentar encontrar uma razão exterior, um fato, uma circunstância, para justificar o porquê você não deveria estar sentindo o que você está sentindo. Só que não existe isso. Você sente o que você sente. Então, eu acolho o que você sente. Você está se sentindo assim? Poxa, Saulo, o que nós podemos fazer a respeito disso? O que você acha? Né? O que nós podemos fazer sobre isso? Né? Porque é tão curioso, né? A gente tá em casal, tem muito isso, né, Saulo? Você vem com 1000 soluções, aí o outro fala assim, não, mas eu não quero nada disso não, eu só queria que você me desse um abraço, você me ouvisse. Só queria atenção, né? Queria que você me desse atenção. Isso é muito sério, porque às vezes a gente fica tentando encontrar razão para a emoção, e a emoção ela não precisa da razão. Biologicamente, ela não precisa da razão, ela surge antes. Aliás, muitas vezes a emoção ela coopta a razão. Né? Aquilo que você acha que é uma racionalidade, na verdade é só a emoção dando um jeito de parecer mais palatável, mas é algo emocional, não necessariamente algo racional. Né? E foi isso que fez a gente sobreviver até o ponto em que a gente está. Eu acho interessante porque a gente não deve ver as emoções como sendo uma coisa negativa e irracional. Não, tem uma sabedoria nas emoções, tem um elemento que se a gente sabe lidar com elas, poxa, muda completamente nosso nível de ansiedade, nosso nível de felicidade, porque é como você falou, as emoções estão muito presentes no nosso dia a dia. Se a gente tentar racionalizar, ignorar, é como se a gente estivesse tirando o colorido da vida e tentando reescrevê-la em preto e branco. Não vai ficar um quadro bonito, né? Exatamente. E é tão curioso, né, Saulo? Porque isso acontece muito com o casal. Um tá com vontade de ir para a praia, né? O outro tá com vontade de ir para uma serra, que tem frio. E a gente fica tentando, não, mas espera aí, ir para a praia tá muito mais barato. Mas como? E veja, a questão é que um está num estado emocional que ele quer praia, que ele precisa daquilo, e o outro está num estado emocional que quer certas coisas. Quando a gente entende isso, né, a gente tira essa roupagem de circunstância, fato, argumento e vai direto ao ponto, que é, o que você está sentindo sobre isso? Porque você gostaria de ir para a serra com frio? Qual a razão? Por que seu coração está pedindo isso? Está pedindo por quê? Não, está pedindo isso porque é o seguinte, né? A gente não passa tempo, eu queria estar com você, eu queria fazer. Aí você fala, entendi. Aí você entende que por trás de uma demanda emocional, de um estado emocional, tem uma complexidade enorme, né? Não é tão simples assim quanto a gente imagina, né? Não é tão simples quanto a gente imagina. Haroldo, você comentou uma coisa importante, a dificuldade que às vezes a gente tem de pedir,
de falar o que a gente quer, de expressar o que a gente quer. Às vezes a pessoa ela olha para o pedir como se fosse um sinal de fraqueza, ou então porque o outro teria a obrigação de entender, de falar, de saber o que, que a gente quer. E aí é um recado para as mulheres aqui, né? Os homens são muito menos sagazes do que o que vocês imaginam. Então, às vezes a gente faz um determinado comportamento, ah, mas você não sabia? É, não sabia mesmo. Se não Nossa, disser claramente, se não expressar, muitas vezes a gente não vai conseguir entender o que a pessoa está querendo. E isso é uma característica que muitas pessoas trazem. Essa expectativa, né, de que o outro me entenda, ou de que eu não preciso dizer, que eu não preciso pedir, por que, que isso surge? Qual que é a sua leitura disso? Saulo, eu acho que a primeira coisa, porque nós vivemos um analfabetismo emocional completo. Assim, uma pessoa fica 20 anos na escola, e se você soma aí faculdade, mais outras especializações, isso passa de 30 anos na escola, aprende tanta coisa. A gente aprende muita coisa. Muita coisa que, se você for pensar bem, você nem usa. Você aprende em detalhes certas coisas que você fala assim, gente, era melhor ensinar isso se eu fosse seguir essa área, né? Se eu fosse me tornar um especialista. Eu queria ter um conhecimento mais básico. Né? A gente aprende um mundo de coisas. Não aprendemos nada sobre emoção, sobre sentimento, sobre expressar. Então, esse analfabetismo emocional coloca a gente numa posição desconfortável. É desconfortável lidar com a emoção dos outros. Tanto que você quer ver uma coisa, assim, uma coisa incrível, né? É, por exemplo, você está numa reunião, alguém começa a chorar. Né? Aquilo fica todo mundo assim, né? Nossa, e agora o que eu faço? O que eu falo? Nossa, mas aqui não é lugar de chorar. Quer dizer, a gente fica completamente perdido. Porque por falta dessa habilidade, desse treino, a gente não tem naturalidade para lidar com as emoções. Então a gente foge. A gente foge disso. A gente faz de tudo para não ter que encarar isso. Né? Para não ter que encarar. 1000 vezes 4 horas de conversa racional fazendo conta do que 5 minutos numa conversa de abertura emocional. É um sacrifício. Você comentou isso, eu me lembrei de uma cena de um filme, o filme daquele primeiro Capitão América, né, o primeiro Vingador, e aí tem uma hora que ele tá fugindo com a Viúva Negra e tem umas pessoas procurando ele, estão no shopping, subindo a escada rolante, aí a hora que ela vê aquele que estava vindo, estava tentando localizá-lo, tentando saber onde é que ele estava, ela fala assim, olha, me dá um beijo. Ele fala assim, ah, mas por quê? Não? Porque as pessoas ficam extremamente desconfortáveis com expressão de afeto, expressão de emoção em público, né? E aí ele dá o beijo para ela e na hora, aquele que estava procurando os dois vira para o lado assim, desconfortável, e não presta atenção que eram eles. A gente tem então, um certo desconforto de lidar com emoções dos outros, e curioso, né? Porque nós temos essas emoções, isso deveria ser visto como sendo algo natural, né? Talvez a gente se sinta muito julgado, avaliado, responsável, e levar esse aspecto emocional com mais leveza, né? Olha, é o que o outro está sentindo. Vamos ver o que eu posso oferecer, o que eu não posso oferecer. Eu acho que esse é um ponto importante também, a gente entender que nós não temos a responsabilidade e a obrigação de resolver o problema emocional do outro. A gente pode contribuir, a gente pode fazer a nossa parte, mas o mundo emocional do outro foi construído pela identidade, pela história dele, pela característica dele, e a gente vai se relacionar, mas não controlar, determinar ou até julgar o mundo emocional do outro. E tem uma coisa, Saulo, que é sobre a fluência. Como a gente não tem uma formação, uma alfabetização emocional, a gente não tem fluência emocional. Então, você tem influência em outras coisas. A pessoa tem influência em aspectos econômicos. Fala, a taxa Selic aumentou, teve isso aqui, a inflação está tanto, subiu isso, essa prestação, os juros é tanto. Ela tem influência em motor de carro. Olha, esse motor está com problema, problema na injeção, você vai ter que fazer isso. Ela tem influência. A pessoa fala, você vê que ela sabe o que ela está falando, os conceitos. Ou você vai num agente de viagem, ela tem influência naquilo. Fala, ó, melhor hotel para você ficar, no seu caso, Saulo,
esse hotel aqui, que eu acho que ele te atende. Você vê que a pessoa tem influência. Como nós não temos treinamento emocional, quando a gente vai lidar com a emoção, a gente gagueja, balbucia, a gente não tem fluência. Aí soa tosco mesmo. As nossas expressões emocionais são às vezes até infantilizadas. O que promove mais afastamento ainda. Aí isso cria mais constrangimento ainda. Mas se nós tivéssemos fluência emocional, a nossa expressão emocional seria mais adulta, seria mais sofisticada e mais profunda. Ela estaria no mesmo patamar das nossas outras fluências. Então a gente conseguiria articular a linguagem emocional com muito mais sabedoria, com muito mais sutileza do que hoje. Quando a gente vai tentar articular, fica tosco, né? Fica grosseiro, né? Fica estranho mesmo. Fica meio crítico para utilizar uma linguagem. É igual adolescente, né? Os pais, assim, não manifestam emoção e sentimento. Aí chega uma hora, ele dá um acúmulo de sentimento, ele quer dar aquele abraço no adolescente, o adolescente fala, para com isso, pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque a expressão está tosca, ela não está sofisticada. Né? A gente não tem fluência emocional. Né? Para ter fluência, veja, não adianta só alfabetizar. Não é porque você aprendeu as letrinhas do alfabeto e formar sílaba, você tem fluência numa língua. Fluência exige outras habilidades. É importante dizer isso. Né? E eu acho que talvez o desenvolvimento dessas habilidades passe por algumas etapas, né? E a etapa mais simples, e que eu vejo que as pessoas às vezes não se preocupam, é desenvolver um vocabulário emocional. Olha, o que são emoções? Que emoções que existem? Talvez se você perguntar para uma pessoa que está começando, mediano, e perguntar assim, olha, quais são as emoções que você é capaz de nomear quando você sente e de reconhecer no outro? Talvez a gente fique ali em meia dúzia, né? Alegria, medo, raiva, E olha lá. mas as emoções, elas são muito mais complexas do que isso. Um Exatamente. vocabulário, uma cartilha dessas palavras que definem emocionais, definem as emoções, seria muito útil para a pessoa começar a falar, desenvolver essa habilidade. Agora, tem outro desafio também, que é ler essas emoções nos outros. Como é que a pessoa pode ler a emoção no outro? Que sinais que o outro tem? O que a gente deve estar aberto para que a gente possa reconhecer essas emoções nos outros? E é tão interessante, Celso, antes de entrar nisso, só para puxar um gancho na história, tem um amigo muito engraçado, e aí os sogros que moram no outro estado foram para a casa dele da esposa, da filha, para ficar 15 dias. E aí, assim, tira a rotina, muda tudo, claro, óbvio. Né? Eu perguntei, e aí, como você está se sentindo? Ele falou, olha, é complexo. Porque é exatamente isso. Né? Eu acho que a alfabetização emocional é essas emoções complexas, porque assim, pô, você está feliz? Tá, porque minha esposa está feliz que os pais dela estão aqui. Tá, mas você está com um pouco de medo? Também você está com um pouco de medo, porque você não tem a liberdade, de repente você fala alguma coisa, os seus sogros têm um outro ritmo de vida. Então, e a gente não consegue mesmo. Né? A gente não consegue. Quando é muito complexo, quando tem muita coisa junta, a gente não consegue separar. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque, eu estou com raiva. Às vezes a gente até consegue. Puxa, eu estou com raiva. Nem sempre, porque às vezes assim, a gente não se dá conta de quais são os nossos gatilhos de raiva, por exemplo. Tá bom, eu estou com raiva, mas eu, Haroldo, quais são as coisas que me deixam com raiva? Né? Então, se você pensar em termos de relacionamento afetivo, né? Tem pessoas que, se ficar muito tempo sem relação sexual, ela fica com raiva, ela fica frustrada. Tem outros que, se a comida não estiver boa, né? Ele é um gatilho para raiva. Tem outros que a desorganização é um gatilho para raiva.
Então, se o lar, se a casa está muito bagunçada, aquilo é um gatilho para raiva. Né? Então tem que entender isso. Quer dizer, você sabe o que é raiva, mas quais são os seus gatilhos de raiva? Os seus gatilhos concretos, eu não estou falando em abstrato. Em abstrato eu sei, obstáculo e oponente são os gatilhos gerais de raiva. Mas e os seus? Quais obstáculos disparam uma raiva em você? O que está acima, o que está além das suas forças? Porque tem isso também. Tem coisas que tiram a gente do sério, simplesmente tiram a gente do sério. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma estratégia que, se isso chegar no nosso caminho, fugir. Porque você vai perder a estribeira. Você não vai dar conta. Né? E relacionamento afetivo, a gente faz isso. A gente vai espremendo o outro para testar limite. E aí você coloca a pessoa numa situação que ela não tem controle, porque aquilo está acima das forças dela. Aí vem a explosão e dá aquela complicação. Mas por quê? Porque a gente forçou a barra. A gente não respeitou os limites do outro. Né? Então tem toda essa sofisticação, né, no trato da relação afetiva, e que nos lembra que quem dera se você encontrar... Eu digo assim, se você encontrar seu parceiro, sua parceira ideal, eu te dou um mês para você estragar. Né? Porque o sucesso de uma relação não está na pessoa ideal. O sucesso de uma relação está nas suas habilidades de construir relacionamento. E não no fato da pessoa ser X, Y, Z o ideal. É claro que eu tenho que ter afinidades mínimas, mas o sucesso não está nisso. Está na minha habilidade de cultivar a relação. Aí é aquela história, Sal, tem que comer 1 quilo de sal. A convivência. E uma convivência que precisa ser uma convivência atenta, né? Uma convivência presente. Não é só aquela convivência superficial, em bons momentos, lógico que eles fazem parte, mas é exatamente quando a gente está construindo projetos coletivos, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, quando a gente está com alguma coisa que é desafiadora e a gente tem que enfrentar. É aí que a gente vai aprendendo um pouco sobre o outro, sobre como é que o outro funciona, sobre como é que ele reage. Essa questão dos gatilhos, você comentando, eu achei muito interessante. Eu estava, não um relacionamento afetivo, mas eu estava levando o Arthur para a escola outro dia, e ele tinha ficado muito bravo. O Arthur é autista, nível 2, e ele tinha ficado muito bravo com a AT dele. E ele falou assim, com a AT não, desculpa, com a fono. Porque ele tinha terminado uma brincadeira e ele queria contar para a mãe que estava do lado de fora. E aí ele tentou sair para contar para a mãe, a fono não deixou e ele ficou muito nervoso. E aí eu fui contar para ele, falei assim, olha meu filho, que tal se de repente, olha, você queria contar para a mamãe, a fono não deixou, você ficou com raiva. E que tal se fosse assim, olha, você queria contar para a mamãe, a tia não deixou, você esperou e aí depois você contou para a mamãe. Ele falou para mim e falou assim, papai, eu não gostei dessa história. Essa história me deixa nervoso. Então, a gente começar a ter essa consciência de assim, o que é que me deixa nervoso? Aí eu contei uma outra história para ele e falei assim, ó, olha, e que tal se você faça assim, tia, mas eu preciso muito contar para minha mãe agora. Aí ele falou assim, essa história já ficou mais agradável. A gente pode funcionar de uma maneira produtiva, se a gente tiver essa consciência do que para a gente funciona, do que para o outro funciona, e a gente aprender a se respeitar nessa diferença. E é esse respeito na diferença que constrói um relacionamento. Não é? Exatamente. E aí, Saulo, entra um outro grande tema, né, que a gente adora, que a gente aborda aqui no Odisseia, que é o tema da mentalidade. Porque essa fono criou uma mentalidade que ela acha que a sessão tem que ser dessa maneira. E ela se esquece que ela está diante do Arthur, que é um indivíduo singular, com características. Então não adianta ela vir com esse padrãozinho tentando que ele se enquadre, porque ela vai ter que fazer concessões. Não estou dizendo que ela tem que abrir mão, vai fazer um negócio sem nenhuma disciplina. Não chega tanto, né? Não precisa exagerar tanto. Mas ela vai ter que ter uma flexibilidade que perceber, né? Não, então peraí, vamos chamar sua mãe aqui. Você conta para ela. Transformar isso num exercício, né?
Não é fonoaudiologia? Transforma isso num exercício. Então peraí. Então peraí que eu vou chamar sua mãe. Me espera um pouquinho que eu quero ver você contando para ela. Quero que você conte. Né? Então, isso é inteligência emocional. Eu saber que o outro funciona segundo parâmetros e não adianta eu querer que ele funcione com outros parâmetros. É isso que o Arthur disse, né? Não, pai, essa história eu não gostei. Essa história, não vem com essa história, não, você vai me matar de raiva. Me conta outra história, né? Para mim tem que ser outra história, é outra configuração, pai. Não adianta você vir, né? É isso, é exatamente isso, né, Sal? E é por isso que relacionamentos é tão engraçado, porque quem já passou por divórcio, não sei o quê, vive muito essa experiência, né? Às vezes a pessoa acha assim, não, eu relacionei com essa pessoa, foi horrível. Essa pessoa não vai ter relacionamento nenhum. Ela não sabe se relacionar. Aí a outra pessoa arruma outro relacionamento, super feliz, está super bem. Porque, gente, não é só a pessoa, é a relação. Uma pessoa que se relacionou com você e não deu certo, ela pode entrar numa outra relação e ser muito feliz. Porque lá ela construiu uma outra relação mais adequada, mais respeitosa, mais conforme os gatilhos dela e vice-versa. E aí tudo deu certo. Né? Então, mais do que... Acho que a gente deveria se preocupar menos em encontrar pessoas ideais, né? É claro, não estou dizendo que você não vai ter nenhum filtro, vai se relacionar com qualquer pessoa. Peraí, não é isso também que eu estou dizendo. Mas assim, ao invés de a gente ficar com expectativas irreais, procurando tipos irreais de pessoas, a gente deveria treinar mais a habilidade de construir relacionamentos. Né? E não só afetivo, Saulo, também de amizade, de sociedade, de colega de trabalho, de tudo, né? De tudo, porque você compreende, fala, peraí, aqui eu tenho que falar dessa maneira, aqui eu vou ter que abordar por esse ângulo, eu vou ter que respeitar isso, senão não vai ser legal. Habilidade, inteligência. É inteligência. de se relacionar. Isso muda muito a nossa vida. Gente, estamos chegando ao final do nosso podcast Odisseia. Acho que o bate-papo foi muito bom, falando sobre relacionamentos. Agradecer o Haroldo que está aqui com a gente mais uma vez, falando sobre essas temáticas que dizem respeito ao nosso desenvolvimento humano, pessoal. Lembrando que se você achou esse podcast interessante, essa temática, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal do Odisseia Academy. Nós temos o podcast semanal, temos lives e conteúdos que ajudam a gente nessa trajetória de crescimento e desenvolvimento. Haroldo, suas palavras finais para quem está buscando um relacionamento melhor. Invista em você, invista no seu desenvolvimento. Aprenda, o Winnicott diz uma coisa incrível. Ele diz que, olha que interessante isso, ele acha que o grande indicador de saúde mental é a sua capacidade de ficar sozinho. Não é que ele está estimulando a solidão, mas você tem que investir em você tem que investir no seu equilíbrio emocional, você tem que cuidar de você, passar um tempo com você. Em resumo, coloca a máscara primeiro em você. Depois, vai para o relacionamento, porque aí você vai saudável. Aí você vai mais disposto a construir um relacionamento de verdade. Excelente. Pessoal, agradecemos a sua atenção. Deixa aqui os seus comentários, suas dúvidas. A gente sempre lê esses comentários. Esse podcast aqui é feito para vocês. E nós nos encontramos no próximo podcast Odisseia. Um abraço e até lá.